Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Luiz Mário, eu sou consultor da Mastermind Advice, uma empresa parceira da UCIP Guarani. Nós estamos trabalhando junto com eles num projeto de introdução do pacu no Parque Agrícola Guarani. A intenção é criar os pacus em tanque-rede e utilizar essa criação de pacus para chegar a polpa do pacu para a merenda escolar. Eu não vou entrar em detalhes sobre a situação atual da comunidade, porque existe muito material hoje na internet que os senhores podem estar procurando para conhecer um pouco mais qual é a situação atual em que vivem os povos originários dentro da comunidade Guarani. Eu posso lhes afirmar que a situação não é das melhores e tem muita carência, tanto alimentar, tem muitos casos de desnutrição, assim como falta de trabalho e renda dentro da comunidade, o que ocasiona diversos problemas em diversas áreas ali dentro dessa comunidade. Esse projeto vem para ajudar a minimizar o impacto desses problemas e, de certa forma, gerar trabalho e renda na comunidade. A ideia é que a gente crie o pacu e esteja usando da polpa dele para vender aos municípios na forma de merenda escolar. Então, eles podem usar a polpa para a merenda escolar, já que eles têm as verbas disponíveis para estar investindo nisso. Eu vou lhes mostrar brevemente como funciona o ciclo de engorda e abate do pacu, desde a sua forma alevina até chegar à polpa. Então, a primeira etapa dentro do processo é o processo de engorda do pacu, onde entram os alevinos e sai o pacu despescado. Estaremos despescando o pacu por volta de 700 gramas, que é onde se tem o melhor benefício, o melhor custo-benefício da otimização da carne desse pacu. Depois do processo de engorda, passamos para o processo de abate e limpeza, que envolve diversas etapas. Não vou estar entrando também aqui no detalhe de cada etapa, porque são diversas e a gente não tem esse tempo. Depois do processo de abate e limpeza, estamos indo para o processo próprio da extração da polpa, que é onde entra o pacu limpo e sai o pacu triturado já como uma polpa de pacu. Essa polpa, esse pacu triturado, entra no processo último de embalagem a vácuo, que é onde sai a polpa embalada a vácuo, pronta para comercialização. Então eu vou explicar um pouco para os senhores, isso seria um ciclo de criação do pacu. Eu vou explicar um pouco para os senhores agora como foi projetado esse projeto. Foi feito o projeto levando em consideração 5 anos, tá, de projeção. Então eu vou explicar um pouco como vai ser feito o investimento e o que a gente estaria fazendo em cada um desses ciclos. Tá? Cada ciclo de criação do pacu tem 12 meses. Então o ciclo tem 1 ano. Então a gente tem aqui no primeiro ciclo, a gente iniciaria esse ciclo com 80 tanques, o que daria uma capacidade produtiva de 30 toneladas se desconsiderarmos qualquer perda. No primeiro ciclo ainda teremos que fazer um depósito para armazenagem, um abatedouro para processamento da despesca, comprar as máquinas e equipamentos para poder fazer essa limpeza, esse abatimento e o processamento do pacu, e alguma forma de transporte até que a gente possa estar equilibrando aí os investimentos. Então, no primeiro ciclo, seriam essas as etapas dentro do primeiro ciclo. Tudo isso acompanhado pela Universidade Federal do Paraná, que estaria prestando toda a consultoria técnica para a gente de como funciona esse ciclo de engorda, tanto prestando consultoria técnica quanto dando cursos em loco dentro da comunidade. Então, o primeiro aporte de capital e o segundo aporte de capital do projeto se dariam no primeiro ciclo, que é onde a gente tem que construir toda a estrutura maciça do projeto. O primeiro aporte de capital seria de R$300 mil, já no início do primeiro ciclo, que é onde a gente vai construir o galpão de armazenagem, onde a gente vai comprar os alevinos, onde a gente vai comprar a ração, os tanques redes, todas as embarcações. A parte do abatedouro e processamento ficaria para o final do ciclo, já que no início do ciclo a gente não estaria despescando nenhum peixe. Então esse segundo aporte de capital de 250 mil, basicamente é para construir toda a parte de abate e processamento do peixe. Então partiremos para o segundo ciclo, que é quando expandiremos
dobraremos a capacidade de 80 tanques passando para 160. Já com um ciclo de experiência, a gente já pode estar botando 160 tanques, que daria uma capacidade de 60 toneladas. Além dessa expansão, estaríamos comprando uma caminhonete para poder fazer todo o transporte de embarcações e também do produto finalizado. Para esse segundo ciclo, teríamos um aporte de capital de 200 mil, que é para a gente poder expandir e comprar esse veículo. Já no terceiro ciclo, dobraríamos a capacidade novamente, já passando para 320 tanques e aumentando a capacidade para 120 toneladas. Essa expansão viria, logicamente, junto com a compra de mais embarcações, mais tanques, mais móveis, equipamentos, tá? O que seria o quarto aporte de capital de 350 mil, que faria toda a expansão do projeto, e a partir do terceiro ciclo, no quarto e no quinto, continuaríamos com os 320 tanques, capacidade para 120 toneladas, e o projeto se torna autossustentável. Como que a gente vai garantir a autossustentabilidade desse projeto? A autossustentabilidade desse projeto vem por meio de 3 fundos de reserva. O primeiro é o fundo de depreciação, então todas as máquinas e equipamentos que estão sendo comprados ao longo dos ciclos, estaria sendo contabilizado uma parte da depreciação dos mesmos, para quando daqui 3, 5 anos, dependendo do material, a gente precise reinvestir e comprar novamente esse material, a gente tem esse fundo de depreciação esperando para que isso aconteça. O segundo ponto é um reinvestimento do custo operacional. Então, no terceiro ciclo, teremos um custo operacional de X. Esse X será mantido dentro de um caixa para o quarto ciclo. Considerando que a capacidade é a mesma, o custo dos ciclos varia muito pouco. Então, estaríamos guardando todo esse custo do terceiro ciclo para reinvestir no quarto, abrindo o quarto ciclo já como autossustentável. E para os reajustes de preço que vêm por questões de inflação normais do mercado, estaríamos mantendo um fundo de reserva financeira de 20% do lucro bruto, que seria aquele fundinho de reserva mesmo, como diz o nome. Se a gente tiver uma alteração de preço, qualquer alteração que a gente tem aqui, não vai afetar o projeto como um todo. Então, esse projeto tem um apoio principal da Universidade Federal do Paraná, o campus Foz do Iguaçu, curso de Piscicultura.